Para que possamos entender os temas deste programa, devemos, em primeiro lugar, conhecer o propósito original de Deus ao criar todas as coisas no universo. Deus criou todos os seres para que pudessem ter um relacionamento recíproco e, desta forma, experimentar alegria e amor. Nos níveis mais simples da criação, o amor de Deus se manifesta através de leis físicas harmoniosas e instintos naturais. No nível superior, o amor de Deus se manifesta no relacionamento dinâmico de amor verdadeiro entre homem e mulher. O propósito de Deus em criar esposo e esposa, pais e filhos e todas as coisas de uma forma complementar, em pares, foi para consubstanciar o amor verdadeiro. Todos os seres da criação, portanto, devem viver para servir e amar uns aos outros. E dessa forma, amor e harmonia podem ser estabelecidos no universo. A família é a única instituição que Deus estabeleceu. Contudo, tal instituição se encontra em grande perigo. Quase a metade dos matrimônios terminam em divórcio. Por quê? O mundo está cheio de ódio e ressentimento. Esta é a causa da violência, dos crimes, da destruição e das guerras. Qual é a razão? Pesquisas e estudos científicos recentes demonstram que quase todos os conflitos sociais estão ligados a distúrbios de origem familiar. O amor é a maior força do universo, fonte da vida e da alegria. O ato do amor foi criado por Deus como algo sagrado e belo. Mas, se for abusado e praticado de uma forma ilícita, torna-se uma coisa baixa, vergonhosa. Crimes, drogas e outros problemas sociais também são consequências do falso amor. A fim de entendermos a causa destes problemas, voltemos aos nossos primeiros antepassados. Adão e Eva tinham a missão de formar uma família centralizada em Deus, que serviria como um modelo para a futura humanidade. Eles deveriam tornar-se pais verdadeiros de amor verdadeiro. A família ideal só é possível quando se forma uma trindade entre Deus, o homem e a mulher. Ao contrário, Adão e Eva, ao se unirem, tiveram uma relação de amor ilícito, originando a primeira família descentralizada de Deus. Eles transmitiram uma linhagem de pecado aos seus descendentes e, por consequência, para toda a humanidade. Foram necessários 4.000 anos bíblicos para que a linhagem original fosse restaurada e então Jesus pudesse nascer na terra, trazendo outra vez a linhagem de Deus e a esperança de estabelecer uma família verdadeira. Contudo, devido à incompreensão das pessoas de sua época, ele foi crucificado e não pôde expandir sua linhagem a nível de família, nação e mundo. Somente depois de quase 2.000 anos, Jesus pôde passar esta missão para outra pessoa, preparada por Deus para esta tarefa. Manhã de Páscoa de 1936, o reverendo Sun Myung Moon recebe esta missão diretamente de Jesus. O reverendo Sun Myung Moon compreendeu que o único caminho para a salvação da humanidade é através da formação de famílias ideais aqui na Terra. O movimento da unificação foi fundado em Seul, Coreia, em 1954, pelo reverendo Sun Myung Moon. Naquela época, poucas pessoas o seguiam e ele ainda não tinha começado a ensinar sobre o ideal de famílias verdadeiras. Só em 1960 é que o reverendo Moon realizou o ideal do matrimônio sagrado, casando-se com Hak Cha-han, hoje a senhora Moon. Esta cerimônia estabeleceu a posição de pais verdadeiros da humanidade, corrigindo a falha de Adão e Eva. Em conexão com seu matrimônio, ele abençoou 3 casais. No ano seguinte, ele uniu 33 casais. O reverendo Moon e sua esposa oficializaram, em 1962, o matrimônio de 72 casais.
Em 1963, 124 casais. Em 1968, 430 casais. Em 1969, eles realizaram um matrimônio de 43 casais de 10 nações. Em 1970, foi a vez de 777 casais. Em 1975, 1.800 casais. Em julho de 1982, realizou-se o matrimônio de 2.075 casais no Madison Square Garden, em Nova York. No mesmo ano, porém, em outubro, realizou-se na Coreia do Sul um matrimônio ainda maior, com a participação de 6.000 casais. Em outubro de 1988, 6 anos mais tarde, foi realizado outro matrimônio histórico, 6.000 casais, entre japoneses e coreanos. Estas duas nações haviam sido inimigas no passado. O Japão invadiu a Coreia em várias ocasiões e a dominou de 1905 até 1945. Através deste matrimônio podemos ver, com esperança, o futuro destas duas nações, antes separadas pelo ressentimento e ódio. Em janeiro de 1989, foi realizado o matrimônio de 1.275 casais, com a participação de mais de 100 brasileiros. A bênção matrimonial de 30.000 casais fez história. Até o momento, este foi o maior matrimônio realizado pelo movimento da unificação e em toda a história humana. 1.500 ônibus foram necessários para transportar os noivos. Todos os casais devem ser exemplos de amor e bondade para seus filhos. Cada um de nós deve também se tornar um pai ou mãe verdadeira das futuras gerações que se iniciam como frutos de cada um de nós. O pecado original foi o resultado da má ação entre Adão e Eva. O processo de restauração de cada um de nós, como seus descendentes, ocorre ao recebermos a bênção dos pais verdadeiros e estabelecermos uma família centralizada em Deus. A cerimônia de bênção da unificação permite que cada família seja enxertada na linhagem original de Deus. É, portanto, responsabilidade de cada casal fazer que este enxerto de amor verdadeiro possa brotar e transformar sua família em outra oliveira verdadeira. O matrimônio do movimento da unificação reúne as cerimônias do batismo, crisma e casamento em uma única cerimônia que enxerta a linhagem original de Deus no casal. O Estádio Olímpico de Seul transbordou de alegria e felicidade durante a celebração, logo depois da cerimônia. Pessoas de mais de 120 nações uniram-se ao conjunto Coreana, cantando em diferentes idiomas, mas em um só ritmo. Uma linda canção que marcou para todos os noivos o início de uma nova etapa em suas vidas e de seus descendentes. O reverendo Sam Myung-moon nasceu no dia 6 de janeiro de 1920.
onde atualmente é a Coreia do Norte, sendo o quinto filho de uma família de 8 pessoas. Ele veio de uma família humilde de lavradores, mas que era respeitada por sua grande hospitalidade. Eram conhecidos como pessoas que não precisavam de leis para viver. Devido ao grande caráter de bondade, podiam viver guiados apenas por sua própria consciência. Aos 16 anos, enquanto orava numa montanha próxima à sua casa, Jesus apareceu e lhe pediu para completar a sua missão. A partir de então, sua vida se transformou completamente. Passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e a uma vida de oração. O resultado desse estudo e das revelações recebidas é o que conhecemos hoje como princípio divino. Foi em Pyongyang que o reverendo Sun Myung-moon iniciou oficialmente sua missão, onde hoje é a Coreia do Norte. Ele pregava fervorosamente, estendendo-se noite adentro. Era então muito comum seus primeiros seguidores receberem revelações e chorarem por horas e horas. Nessa época, pastores de outras igrejas ficaram ressentidos por estarem perdendo seus seguidores para aquele professor tão jovem. Com isso, surgiram acusações contra o reverendo Moon, que rapidamente se espalharam por Pyongyang. As acusações variavam desde corrupção moral até distúrbio da ordem social. Por isso, ele foi preso 2 vezes num período de apenas 2 anos. Em agosto de 1946, ele foi interrogado, torturado e espancado pela polícia. Por considerá-lo morto, eles o atiraram no pátio externo da prisão, na neve. A segunda vez foi em 1948, quando foi condenado a servir por 3 anos de trabalho forçado, juntamente com outras pessoas inocentes. Isto foi no campo de extermínio de Hannam. Eles eram obrigados a carregar imensos sacos de fertilizante nas costas por longas distâncias. Após quase 3 anos de trabalho forçado, o reverendo Moon e seus companheiros foram libertados do campo de concentração pelas forças aliadas. Milhares e milhares de pessoas fugiram para o sul para escapar do regime que estava sendo estabelecido. O reverendo Moon caminhou mais de 1000 quilômetros até a cidade de Busan, onde fundou a primeira sede. Uma simples choupana de papelão das caixas de alimentos dos soldados das forças aliadas. Esta foi a primeira sede do movimento de unificação. Seu trabalho foi se desenvolvendo por toda a Coreia e, passo a passo, alcançou todos os continentes. Muitos anos de oração e dedicação foram necessários. Durante 10 anos, a Coreia foi ocupada pelos japoneses e no pobre vilarejo de Jeonju, perto do Mar Amarelo, a família Moon sentia na carne o duro jugo japonês. Durante centenas de anos, a família Moon lavrou pacientemente a terra, com trabalho árduo e estoicismo. Mas no princípio deste século, operou-se uma profunda mudança em sua vida. Os Moon se tornaram fervorosos cristãos, presbiterianos, graças a missionários americanos. Mas como os demais coreanos, a família não pôde praticar sua fé cristã em paz. Não em 1920, porém. O governo de ocupação não permitia outra religião senão o shintoísmo, uma restrição deliberada para obliterar a identidade coreana, a cultura, a língua e a história que unia este povo por mais de 5.000 anos. Para o jovem Moon, a perseguição japonesa estimulou ainda mais sua procura de Deus, proporcionando uma experiência profunda e pessoal. Para o jovem, era a simples e antiga a questão: por que havia tanta maldade no mundo? A resposta veio quando Sun Myung-moon tinha 16 anos. Na Páscoa de 1936, o jovem Moon rezava numa montanha perto de seu vilarejo, quando, disse ele, viu Jesus de Nazaré. Na aparição, Jesus mandou-o continuar a sua obra inacabada, começada há quase 2000 anos. Tal comando de pacificar o mundo
surpreendeu o jovem Moon. No princípio ele se recusou, mas finalmente aceitou a tarefa. Como São Paulo, Samyan Moon sabia que ainda não estava preparado para sua missão. Durante 9 anos, ele leu a Bíblia e orou, pedindo orientação e revelação a Deus. Em 1945, após a derrota dos japoneses e libertação da Península Coreana, ele começou. Não era uma tarefa fácil. Samyan Moon sabia que devia começar em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, já ocupada por tropas soviéticas. Mas o ateísta governo norte-coreano não permitia liberdade religiosa. Como os japoneses, os novos governantes do norte não queriam concorrência ideológica. Por isso, em agosto de 1946, o reverendo Moon foi preso pela primeira vez. E esta não seria a última tampouco. Ele foi espancado, torturado e jogado como morto no pátio da prisão. Seguidores do reverendo Moon levaram-no dali e cuidaram dele até ficar bom. Disseram que a recuperação foi um milagre. Pronto, o jovem reverendo pregava novamente a sua mensagem, ignorando a proibição total do ensino religioso no norte. De novo, novos problemas. Era abril de 1948. Por pregar a palavra de Deus em Pyongyang, Moon foi enviado para Hangnam, um campo de trabalhos forçados, reservado para os piores inimigos do regime. Os presos eram obrigados a trabalhar até a morte. Poucos duravam mais do que 6 meses. O reverendo Moon aguentou por quase 3 anos. Ele sabia que não podia sobreviver só por sua vontade. De sua mísera ração, dava a metade para os seus companheiros. Depois orava, pedindo forças, e isso aumentava sua vontade de viver. Esta determinação ajudou os outros também. Alguns sobreviveram, outros morreram, mas o reverendo Moon deu a eles o conforto que pôde. Em 25 de junho de 1950, tudo mudou outra vez. Naquele dia, as forças norte-coreanas cruzaram o paralelo 38, objetivando unir as duas Coreias pela força. Kim Il-sung fracassou, mas só porque o presidente Truman enviou o socorro de tropas americanas. Mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida e outros milhões se transformaram em refugiados. Um mês após retomar Seul, as forças dos Estados Unidos entraram em Hangnam. Na hora H, porque o reverendo Moon e os demais presos iam ser executados no dia seguinte. Os norte-coreanos não queriam deixar testemunhas. O reverendo Moon, no auge do inverno, carregou nas costas um discípulo ferido por quase 1000 quilômetros de terreno acidentado e estradas congeladas cheias de refugiados. Seu destino era Pusan. Pusan foi um desastre humano. Apinhada de desabrigados e tropas derrotadas de uma dezena de nações, a cidade foi novamente o último reduto da Coreia não comunista. Para o reverendo Moon, significava trabalho árduo como estivador, ganhando apenas o suficiente para sobreviver e manter o seu grupo. Ele dormia onde podia. Apesar da pobreza, o reverendo Moon continuou a pregar a sua mensagem de esperança. Poucos o ouviram. Mas os que ouviram construíram a primeira igreja de unificação numa colina perto de Pusan. Não era um templo de alabastro e ouro, e sim uma humilde cabana feita de barro e pedra e velhas caixas de ração do exército. O reverendo Moon disse aos seguidores que com Deus todas as coisas são possíveis e que nesta nova era haveria paz na terra e a humanidade viveria pelo amor de Deus. 3 anos depois de começada uma paz hesitante na Coreia, o reverendo Moon fundou oficialmente a sua igreja, que levou o nome imponente e inusitado de Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. Ultrapassou as fronteiras da Coreia. Primeiro para o Japão e depois para o mundo. Foi à Casa Branca convidado pelo presidente Nixon, quando ele se debatia com o escândalo Watergate. O reverendo Moon falou também às 2 casas do Congresso dos Estados Unidos. Antes disso, encontrou-se com o ex-presidente Dwight Eisenhower e outros líderes mundiais, como o primeiro-ministro japonês e dirigentes do Vietnã, procurando a reconciliação numa era de confronto internacional. A campanha do Dia da Esperança continuou no Japão e Coreia em 1975, encerrando com uma enorme assembleia de 1.200.000 pessoas. Até o fim do ano, o reverendo Moon teria enviado missionários a 135 países. Mas a América continuou no coração de sua missão.
No ano do bicentenário 1976, o Reverendo Moon organizou a maior concentração de todos os tempos na capital americana, ao lado do monumento a Washington. Mais de 300 mil pessoas de todos os credos e cores compareceram. Ali ele pregou a sua mensagem de um mundo unido sob Deus. Ali ele profetizou o fim do comunismo, dizendo que ele iria a Moscou pregar ao povo soviético. Mas a mensagem precisa de um veículo. No caso do Reverendo Moon, havia muitos modos de contar a história. Em 1976, ele criou a empresa Comunicações das Notícias do Mundo e 2 jornais diários, o New York City Tribune e Notícias del Mundo, em espanhol. Em 1982, The Washington Times foi fundado e logo se tornou um sério competidor do jornal The Washington Post. Outros jornais foram estabelecidos em outros países. No Uruguai, Últimas Notícias. No Egito, Middle East Times. No Japão, o Sekai Nippo. E na Coreia, Segye Times. O Reverendo Moon criou revistas como Insight e O Mundo e Eu, maciço catálogo de 700 páginas contendo as melhores informações culturais do mundo. A imprensa escrita foi completada com a mídia eletrônica, como o Centro de Televisão de Washington e One World Productions, no Japão. O Reverendo Moon fundou numerosas organizações, como a Associação para a Unidade da América Latina e o Conselho de Cúpula para a Paz Mundial. Estas organizações reúnem ex-chefes de Estado e outros líderes para promover a paz e o bem-estar de toda a humanidade. Uma manifestação do pensamento humano é a tecnologia. O Reverendo Moon tem sido um campeão na disseminação da tecnologia para as nações subdesenvolvidas. E tem feito muito mais do que simplesmente falar. Esta é a China de hoje e um novo e ousado projeto, a Panda Motors Corporation. O Reverendo Moon tenciona investir $1 bilhão na fábrica, com o fim de produzir 300 mil carros subcompactos chineses até o fim desta década. Com o objetivo de servir os mercados da China, da Ásia, da América do Sul, África e mundial. O objetivo da Panda Motors é o desenvolvimento e não o lucro. O Reverendo Moon prometeu que nenhum dinheiro sairá da China e os lucros serão reaplicados na empresa para atender ao interesse de mais de 1 bilhão de pessoas. Para o Reverendo Moon, os lucros comerciais sempre serviram um propósito moral e sem ele, sua verdadeira missão não poderia ser realizada. Só através da tecnologia avançada é que as disparidades sociais, econômicas e políticas do planeta podem ser corrigidas. Esta correção é um dos desafios fundamentais para a humanidade. Um dos meios de alcançar isso é através do intercâmbio cultural. Em 1990, ele estabeleceu a Academia Universal de Balé, em Washington. A meta do Reverendo Moon tem sido sempre unificação. Por este motivo, desde o início dos anos 70, ele se esforçou para a realização de conferências e seminários que pudessem promover um intercâmbio entre culturas, religiões e raças. Foram formadas diversas associações para esta finalidade, que seguem trabalhando em diferentes setores da sociedade, encorajando cada vez mais o diálogo e a cooperação. Em 1991, o Reverendo e a Senhora Moon estiveram no Brasil, onde foram homenageados pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhística com a medalha José Bonifácio, como reconhecimento de todo o trabalho que ele e seu movimento realizam em nosso país. Em dezembro de 1993, a Senhora Moon foi a Brasília falar no Congresso Nacional, onde discursou sobre o tema Os Verdadeiros Pais e a Era do Completo Testamento.
Realizou-se em Moscou de 10 a 13 de abril a 11ª Conferência Mundial dos Meios de Comunicação sob o tema O avanço das comunicações e a cooperação em escala global. Esta conferência foi anunciada em 1987 pelo Reverendo Sun Myung Moon. Desde então, a Associação Mundial dos Meios de Comunicação vem realizando conferências em vários países, tendo como objetivo principal direcionar o papel e a responsabilidade da mídia. O Reverendo Moon discursou sobre o tema A Unificação Verdadeira em um Só Mundo. No dia 11 de abril, o Reverendo Moon encontrou-se com o presidente Gorbachev no Kremlin, num encontro que se prolongou por 2 horas. Durante o encontro, o presidente Gorbachev aceitou em apoiar a unificação das 2 Coreias. O Reverendo Moon falou da importância do apoio do presidente Mikhail Gorbachev para a realização da paz mundial e acrescentou que a chave do sucesso se encontra no renascimento espiritual centralizado em Deus. Nesse encontro, foi feito um acordo de ajuda mútua para a realização da paz mundial. Em 10 de novembro de 1981, na 10ª Conferência Internacional para a Unidade das Ciências, o Reverendo Sun Myung Moon anunciou o projeto para a criação de um túnel submarino unindo o Japão e a Coreia. Nessa oportunidade, propôs a construção de uma autoestrada internacional unindo o Oriente e o Ocidente. Este projeto da autoestrada internacional foi amplamente apoiado pela China, uma vez que aquele país está acelerando o processo de modernização. Assim, desde 1989, por 2 vezes, realizaram-se observações nas áreas onde a autoestrada deverá ser construída, desde Pequim até Canton. Este projeto da autoestrada foi apresentado em forma de desenho animado na Festa Internacional das Flores em Osaka, no Japão, levando sonhos aos corações de milhares de pessoas. De 15 a 20 de agosto de 1990, realizou-se em São Francisco, na Califórnia, a 2ª Conferência da Assembleia Internacional das Religiões. Um movimento que objetiva o estabelecimento da paz mundial através da unidade e harmonia entre as diversas denominações religiosas. É necessário observarmos que tradição religiosa significa seguirmos o caminho do amor verdadeiro. Dessa forma, Deus e a humanidade poderão caminhar juntos para o estabelecimento do ideal de Deus. Foi entregue ao Reverendo Moon uma lista de assinaturas dos membros da Liga das Religiões para a Paz Mundial, momento em que foi aberto o caminho para as religiões do mundo inteiro realizarem o fundamento do ideal de Deus. Certamente o movimento da unificação irá prosseguir cada vez mais, dando a sua contribuição, tendo como meta o estabelecimento da paz mundial, centralizado no amor verdadeiro de Deus. Por sua vez, 200 líderes políticos e intelectuais vindo das 15 repúblicas da ex-União Soviética participaram da Conferência de Líderes Internacionais, realizada no estado de Maryland, na América do Norte, no mês de abril.
Segundo o reverendo Moon, a paz que cada um procura não existe no outro mundo, mas sim dentro de cada um de nós. Se não alcançarmos a paz dentro da união da mente e do corpo, não será possível encontrá-la em nenhum outro lugar. A paz começa dentro de cada indivíduo. Seguindo o exemplo da União Soviética e os países da Europa Oriental, foi a vez das nações islâmicas reconhecerem o valor da ideologia do reverendo Moon e do movimento de unificação. O movimento interreligioso promovido pelo movimento de unificação foi realizado em dezembro de 1990. E nos meses de abril e julho de 1991, realizou-se a Convenção Mundial Interreligiosa de Jovens em Nova York, contando com a participação de mais de 100 líderes islâmicos do Iêmen, Síria e Egito. Do dia 16 a 28 de abril de 1991, o reverendo Sun Myung Moon e senhora visitaram o Brasil e o Uruguai. Foi a primeira visita desde o ano de 1965. O primeiro país a ser visitado foi o Brasil, onde o reverendo Moon e esposa foram condecorados pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalística com a comenda José Bonifácio de Andrade e Silva, sendo homenageado pela Sociedade Brasileira em um jantar com a participação de 300 autoridades. Em Seul, no dia 24 de agosto de 1991, realizou-se a 18ª Conferência Internacional para a Unidade das Ciências, que contou com a participação de mais de 140 cientistas provenientes de 34 países, sob o tema O Valor Absoluto e a Revalorização do Mundo Moderno. Cientistas e acadêmicos de várias áreas do conhecimento humano participaram de mais de um debate internacional e interdisciplinar. No dia 27 de agosto, em Seul, reunindo religiosos do mundo inteiro, realizou-se a reunião de fundação da Federação Interreligiosa para a Paz Mundial. O reverendo Sun Myung Moon propôs um meio de solucionar pacificamente a tensão internacional com a cooperação em escala global entre religiosos e organizações religiosas, e a aceleração de debates entre as religiões, bem como a promoção de um movimento de educação, pesquisa e publicação de trabalhos sobre o movimento de cooperação interreligiosa. O reverendo Moon enfatizou que todas as religiões devem se isolar de benefícios próprios, seguir a vontade de Deus de salvar o mundo, e juntos devemos dirigir um trabalho a fim de acabar com as doenças, a pobreza e o crime. Nessa ocasião, recebeu o livro Escritura Mundial, o livro que foi elaborado num esforço conjunto de líderes religiosos e as principais denominações religiosas do mundo. Após a fundação da Federação Interreligiosa para a Paz Mundial no dia 28 de agosto de 1991, realizou-se a reunião da fundação da Federação para a Paz Mundial. Esta federação é formada pela união de movimentos internacionais, promovidos pelo reverendo Sun Myung Moon em vários campos. Visa solucionar os inúmeros problemas mundiais,
contribuindo para a realização da paz mundial, superando as barreiras de raças, religiões e fronteiras. Nesta conferência participaram ex-chefes de Estado de vários países, diplomatas importantes, líderes políticos. O reverendo Samuel Moon e senhora visitaram a Coreia do Norte do dia 30 de novembro a 17 de dezembro de 1991. O reverendo Moon reuniu-se com líderes políticos, onde proferiu discurso na Casa da Assembleia Nacional. E realizou o histórico encontro com o chefe de Estado norte-coreano, presidente Kim Il-sung. Na série de reuniões e encontros desta visita, vários assuntos foram tratados, como a negociação da Coreia do Norte com os Estados Unidos, o problema da inspeção nuclear, o apoio financeiro à Coreia do Norte, o reencontro das famílias separadas. Com isso, dando um grande passo para a unificação das duas Coreias. Dia 20 de agosto, no Hotel Intercontinental em Seul, foram realizadas juntamente a Conferência Internacional para a Unidade da Ciência e a Conferência da Academia de Professores para a Paz Mundial. Aproximadamente 300 professores e cientistas de 107 países participaram dessas conferências. A cerimônia para honrar o Rei da Paz foi realizada na Coreia após eventos semelhantes em Israel e na América. A pátria de Deus foi estabelecida. O mundo eterno de paz realizado no céu e terra que une as nações espirituais e físicas, raças, homem e mulher, e mente e corpo através do amor verdadeiro. Agora, esperanças honestas da humanidade para o futuro podem começar a ser concebidas. Fazem 70 anos desde que o reverendo Moon foi pela primeira vez chamado por Deus como Salvador, Messias, Senhor da segunda vinda e os verdadeiros pais da humanidade. O reverendo e senhora Moon triunfaram sobre todos os obstáculos e foram reconhecidos em ambos os mundos, o espiritual e na terra. Olhando para trás, foi um longo caminho de restauração por indenização. Com uma mão, o reverendo Moon alcança o céu e na outra ele segura a terra. Dias incontáveis de solidão foram gastos endireitando o eixo sobre o qual a história se move. Palavras de verdade espalham luz sobre os segredos de Deus, sobre o mundo espiritual e a história humana. Organizações e instituições para a paz foram estabelecidas nos campos entre os credos. A educação da mídia. As artes e esportes. Ciência e tecnologia. E assistência e desenvolvimento. É mais que comprovado que hoje, após a era da Guerra Fria, o trabalho do reverendo Moon floresceu em um movimento que promove os verdadeiros ideais familiares em aproximadamente 190 nações, patrocinando os esforços para a paz global.
Marchas da paz em Israel e na Palestina. Serviço para a paz. O movimento para a renovação das Nações Unidas. Clubes de caminhada na montanha que criam impulso para a reunificação da Coreia. Combinando as principais organizações de paz que eles estabeleceram e, finalmente, o Conselho Interreligioso e Internacional da Paz. Esta iniciativa inspirou esforços em comum para a realização de um mundo de paz genuína que transcende fronteiras nacionais. A promessa do Messias de regressar à Terra está sendo concretizada. Vivemos numa época semelhante à de Jesus. Procure analisar sem preconceitos tudo o que você viu e ouviu. É uma verdadeira revelação de que o Messias já está na Terra. Guiados por Deus, adquirimos a capacidade de ouvir humildemente a voz de nossa mente original, que nos conduz ao entendimento do retorno do Messias. Acalmemos nosso espírito e fiquemos atentos para as boas novas da era do completo testamento.